Vamos. Primeiro vídeo, primeira pergunta é: a vida é só porrada? E aí? Quer começar, Bruno? Pode introduzir. Da introdução, Henrique. Uma base. Cara, eu acredito que por uma certa ordem de acontecimentos, a vida é sim só porrada. Porque a vida toda você vai estar tentando agradar a si mesmo e muitas vezes agradar os outros, tá ligado? Nem que seja você mesmo, os seus pais. Então você sempre vai ter que lidar com um vazio existencial de certa forma. E durante esse processo acho que você vai tomar muita porrada ainda. Mas sempre temos coisas boas, né? A absorver disso tudo. Hum, Eu concordo nessa questão de que a vida é só porrada, mas eu acho que é mais por causa da percepção que a galera tem de felicidade. Isso é algo que eu já falei bastante com outras pessoas. O Gabriel sabe. Ah, que o pessoal geralmente bota a felicidade como um estado que a pessoa alcança e fica lá feliz. Mas eu realmente não vejo felicidade como um estado, tá ligado? Esse como um evento. É um evento que acontece e passa. E ele vem e volta. Aí nesse caso, realmente, a maior parte da vida vai ser você se esforçando e tomando porrada, querendo ou não. E por mais que aconteça muitos eventos de felicidade, muitas coisas que te façam feliz ali, te dê euforia, você vai acabar se acostumando se isso tiver uma frequência alta e o padrão da sobrevivência, o estresse e não miséria, mas estresse mesmo. Levar porrada. Excelente. Pode falar, Branco. Sim, eu concordo também nesse ponto de que a felicidade ela não tem que ser levada como um estado, né? Que nem é levado quando a gente é criança. Você vai ser feliz quando. Não. Você vai achar meios de ser feliz realizando alguma coisa, porém você não vai ficar feliz, você não vai se tornar uma pessoa feliz. Você vai ter mais formas de alcançar a felicidade. Então, se a gente considerar que levar porrada é quando você não está feliz, você vai ficar mais de 95% do seu tempo não feliz, né? Para alcançar a felicidade. Então a vida realmente é só porrada, se a gente for considerar por esse ponto. Mas se a gente quiser ir por outro viés aí, Hum, quando você fala em tipo, só porrada, você quer É, dizer o estado de não felicidade ou o estado de tristeza em específico? na verdade, eu quero dizer que. Vamos lá. Quando eu falo assim que a vida é só porrada, eu estou falando mais de tentativas e erros e o quanto você vai ter um aglomerado de sentimentos nisso tudo. Porque quando você leva uma porrada da vida, é sempre muito difícil você superar. Você falou aí agora de criança e eu comecei a pensar na similaridade entre quando estamos numa idade mais avançada, não velho, mais adulta, e quando somos crianças. As pessoas falam que as crianças são mais felizes porque elas não veem a maldade. Eu não enxergo muito dessa forma. Eu acho que as crianças, elas não, como auto se perguntam ou auto se questionam uma ação ou o estado emocional delas, que é exatamente o que nós fazemos o tempo todo quando vamos tentar qualquer coisa. Aí, no ah, caso, ela passa a não se. Ela não se importa muito com o estado que ela está atual, então ela não percebe esse estado de não felicidade. Tipo isso. É, exatamente. Cara, se, por exemplo, eu vou entrar numa faculdade e, pô, vou ser eu vou ser um grande advogado, eu vou fazer direito, eu vou ser um grande advogado. Você vai passar por um aglomerado de sentimentos. Será que eu vou ser bom? Será que eu sou bom nisso? O que as pessoas acham? Será que eu tenho talento? Será que isso é bom pra mim? Será que o que o futuro me aguarda? E coisas que uma criança simplesmente faz, como por exemplo o ato de brincar, ela não questiona nada. Ela faz
e ela é feliz, aquilo dando errado não. Uhum. Eu concordo aí. No caso, é uma ignorância que tem da parte delas, porque elas ainda não conseguem ter a percepção, uma autorreflexão delas no mundo, delas como indivíduo, de como membro de algo maior. Elas não veem isso, elas simplesmente fazem as coisas. Exatamente. É, ela simplesmente fica ocupada demais experimentando e não refletindo É, exatamente sobre o que elas estão experimentando. Então, fica relativamente fácil. Sim. exato, E a gente pensando um pouco na vertente do estoicismo, eles querem alcançar, como é mesmo, A ataraxia. a ataraxia. Eu acho que a ataraxia é o ato de você parar de se questionar e simplesmente impulsionar suas ações. É você basicamente ser uma criança instintiva. exato. Na criança instintiva. Mas eu duvido que isso seja possível, Também duvido. pelo menos na maior parte. Entende? Principalmente hoje em dia. Não tem como. Uhum. Exato, velho. É Principalmente a situação que a gente tá porque passando. uma, porque, tipo assim, no caso de uma criança, ela, como não tem essa noção ainda dela como indivíduo fazendo parte de alguma coisa, é, aí, enfim, ela não vai se importar, tanto que a gente não pode exigir muito a questão da empatia por parte de uma criança, tá ligado? Ela tem empatia por outra coisa, porque ela só vê ela no mundo e só quer experimentar ele. Ela não tem essa noção de indivíduo e pós-indivíduo, algo que está fora dela, entendeu? Sim. Aí, Aham. quando a Uhum. pessoa se desenvolve, né, a mente ela amadurece, é algo automático que você precisa fazer o tempo todo. Então, realmente, essa parte aí é meio que impossível de se fazer. Uhum. Gabriel, o que é que você acha? Gabriel, você está com o microfone mutado, né? Ele está. Calma Acho aí, que ele que está já eu falo. concentrado. Rapidinho. Ele está concentrado demais, cara. Beleza. Para não perder a ranca. Essa questão da criança eu acho interessante. Porque, pronto, a gente vê Jesus não considerando aqui como personagem religioso, mas como filósofo mesmo. Que um dos conceitos mais famosos que ele trouxe foi esse das pessoas se tornarem como criança, Uhum. serem como crianças, e isso só mostra a conexão com o estoicismo para alcançar a ataraxia, sair do Sim. estado de importância com o mundo que não se dá para controlar e simplesmente aproveitar. Então, a fase em que somos crianças, nós já atingimos a atraxia e a perdemos à medida que percebemos o mundo à nossa volta. No caso, ele É, só decai, né? A existência do ser humano é decair. É uma decadência constante. Que então a é, gente pode dizer que se nosso estado de ataraxia em relação à nossa vida fosse extremos de um gráfico, então conforme a idade passasse, o nível de ataraxia ia caindo, É. ou quem sabe, se conforme a pessoa vai envelhecendo, essa ataraxia pode até voltar a subir. Cara, Porque para ela muitos dizem que voltar. muitos idosos voltam uma mente parecida com a de criança, algo assim. Mas isso é é no caso de uma complicado. doença, eu acho. Mas isso é algo mais meio complicado. Talvez volte. Acho que não dá para fazer um gráfico linear, assim, de Sim. decadência da pessoa. Começa sem se importar e com o passar do tempo a pessoa vai se importando tanto. Se fosse assim, ninguém velho ia ser feliz mesmo, ia ser tudo louco. Exato. Imagine. Eu acho É que. Sim. bizarro. Fala aí. Eu acho que uma das maneiras, cara, de você, por exemplo, reatingir a ataraxia é quando você percebe que o mundo não se importa com você.
e nem com o que você vai fazer. É um estado em que, diríamos, depressão, onde você não se Não. importa com nada. Não é exatamente depressão, porque a depressão ela olha isso de uma forma negativa, tá ligado? Sim. Essa é a questão. Existe um monte de vertente filosófica mesmo, forte, que hoje em dia o pessoal conecta com o negativismo. O niilismo, por exemplo, que a gente vai conversar também. E agora a Uhum. ataraxia. A Sim. ataraxia ela fala para não se importar, só que ela fala para não se importar de uma forma boa. Você não vai se importar com as coisas negativas. Você não vai se importar com coisas que estão fora do seu controle. E buscar aproveitar o que está dentro do seu controle. Aí Aham. isso é algo bom. E mesma coisa o niilismo lá. O niilismo diz que não existe ponto para nada, mas ao mesmo tempo Nietzsche também ele pregou que como não existe ponto para nada, você deveria criar o seu próprio ponto da vida. Aí muita gente acaba distorcendo, esquecendo dessa outra parte e atribuindo um sentido muito negativo para essas correntes filosóficas. Aham. Você falou sobre niilismo e eu penso que a lógica, pelo menos para mim, a lógica niilista, ele falava que todos os caminhos eles não levavam a nada. Assim como se Uhum. você pensar que o próprio nada leva a vários caminhos diferentes. Como assim? Elabora. Vamos supor que você é um ser que você compreende que todos os seus caminhos nunca vão levar a nada, certo? Então você Certo. faz tudo na sua vida, suas missões, suas metas, pensando que você vai fazer aquilo por um curto momento de experiência, você vai absorver aquela felicidade e você vai passar para outras pessoas. Quando pensamos no nada, nós pensamos no fim. E não é exatamente isso, porque a lógica de você não esperar nada significa que tudo vai acontecer à sua volta. Entendeu mais ou menos? É, é porque, querendo ou não, por mais que você espere ou não alguma coisa, o ambiente não dá para você controlar, não dá para você ter controle de tudo ao seu redor. Então Uhum. ainda vai acontecer, a vida ainda vai passar e vão ter coisas acontecendo. Você querendo ou não. Exato. Mikael? Já volto rapidinho. Só tô vendo um negócio aqui. Já volto. Ele Beleza. está vendo um Gabriel? negócio. Oi? Peraí, eu não. Acabou a partida aqui, mas eu não. Ele está analisando os dados. Continue falando aí que eu vou entender como tá o negócio. Beleza. Gilson, o que é que você pensa sobre o Ubermente? É assim que se fala? Ubermente. Ubermente. Ubermente é um conceito massa que o Nietzsche ele trouxe falando que uma pessoa é similar à ataraxia, de certa forma. Mas no caso, uma pessoa que fosse capaz de superar qualquer valor moral, ético, capaz de superar todo mundo, basicamente, em prol da sua virtude própria, ele seria acima de um ser humano. Seria algo superior, seria um super-homem, um Ubermente. Eu Uhum. acho que esse conceito do Nietzsche foi muito influenciado pela época que ele estava, porque o Nietzsche ele estava no tempo que ele queria trazer muito essa quebra com valores valores passados, principalmente religiosos, entende? Então ele Sim. valorizava muito essa questão de por que a ética, por que isso é errado, por que isso é certo. E o Ubermente é uma reflexão disso. E se alguém fosse capaz de ignorar todas essas questões que já existem no mundo, focar em algo dele mesmo, seria um super-homem. Não Uhum. necessariamente precisa ser algo ruim, né? Os valores da pessoa podem continuar sendo algo bom. Portanto, que você chega à conclusão de seguir esses valores sem, sem a influência do seu mundo externo. Você não está Sim. seguindo tais valores porque alguém te influenciou a isso, ou porque você foi ensinado que isso é o correto.
Não, mas porque você mesmo, através de reflexão, chegou lá. Aham. Então você fala que o Ubermente, a teoria do Ubermente, ele vai excluir, rebater ou dissolver o conservadorismo? Sim, ele é mais questionar, na verdade, não é nem tanto rebater, porque ele vem mais para trazer o questionamento de que muitas pessoas seguiam os valores morais, os valores passados do conservadorismo sem questionamento. Não existia o entendimento das pessoas. As pessoas simplesmente seguiam ali por causa de moral, não moral, por causa de uma lógica de gado mesmo, de ficar Uhum. seguindo o resto. A moral, Aí a moral de rebanho. Moral de é uma rebanho. moral de rebanho, exatamente, pronto. Então, o Nietzsche, por mais que ele falasse, Deus está morto e tal, ele seja um grande símbolo usado por ateístas, novamente pelo menos ele não foi tão explicitamente assim um anticristão ou coisa do tipo, um antirreligioso. Ele só queria que as pessoas pensassem. Ele Uhum. falava que Deus estava morto, mas que nós matamos ele. E isso pode ser visto pode ser usado, ser uma frase usada por um religioso, se você vier falar da decadência do mundo e tal, e como as pessoas estão desviando do caminho de Deus, essas coisas. Enfim, ele só queria trazer uma reflexão para as pessoas e não que todo mundo fosse gado. Sim. Branco? Não, eu concordo. Eu concordo nesse ponto, entendeu? Só que aí também me traz a reflexão aqui no sentido do cara ser ubermensch. Será que é possível, tipo, realmente o cara ser ubermensch, o cara viver em sociedade? Porque você tem que se dissociar todas as ideias do mundo externo para criar a sua própria. Então, não é algo meio idealizado demais. É, É, mas, pode falar. e o, foi Sócrates também que acreditava que isso era o caminho para a felicidade, viver pelas próprias virtudes. Sim. Ou foi Foi. Sócrates ou foi. Foi Sócrates mesmo? Eu não lembro exatamente se foi Sócrates, mas foi um antigo. Foi um Sim. grego. Aham. É, claro, né? É, como sempre. Mas, enfim. Tipo, eu também acho que não é possível. Até porque as virtudes já a pessoa vai se alterando com o tempo. Conforme você vai vivenciando e você vai tentando fazer o que você acha certo, você vai falhando, né? Você vai cometer erros. E você vai mudar de opinião uma hora ou outra. Será que tem como vencer o niilismo? Você deixar de ser niilista? Deixar Porque, de ser niilista. porque eu acho que o niilismo ele é como se fosse uma falta de liberdade. Tipo, você acha que não tem mais jeito, vai ser tudo mesmo, você não consegue mudar as coisas. E tipo, é um pouco irônico porque a nossa própria mente que produz essa ideia de falta de liberdade, sabe? Nossa mente pensa que ela é livre, mas ao mesmo tempo essa visão niilista, ela meio que se prende nela mesma. Vocês estão entendendo? Uhum. Sim. Em que sentido? Em que sentido, Gabriel? Porque o niilismo ele vem de. Vocês sabem, não tem. Todas as coisas não fazem sentido. Essa é um pouco Nem meio tem valor. depressiva. Tipo, isso é na Sim. verdade um negócio como se fosse você está preso. Você não sente aquela sensação de liberdade, tá Aham. ligado? Aproveitando que o Gabriel falou, eu concordo um pouco porque o Mikael, aproveitando também o que o Mikael falou sobre a felicidade, o Ubermente, ele não pode ser um ser humano feliz. O Nietzsche ele falava que o Ubermente ele era o homem que quebrou todos os valores morais. Por isso que eu perguntei a ele porque o Ubermente, de certa forma, rebatia o conservadorismo. Então, se você for seguir a lógica do Nietzsche de que todos os caminhos vão levar a nada, e o Ubermente, ele era justamente o cara que ele quebrava esses valores morais, ele quebrava o pensamento cristão, católico, e ele acreditava ao mesmo tempo que tudo isso não levaria a nada, tá ligado? Então, logicamente, eu acho que o Ubermente ele não poderia ser um ser humano feliz, porque ele sempre iria contra tudo de certa forma que a sociedade iria impor.
Eu discordo nisso daí. Porque, pelo que o Gabriel falou, que eu tenho comentado um pouquinho, justamente, hoje em dia o niilismo ele é tido como uma corrente muito depressiva, né? E realmente Uhum. é uma privação de liberdade. Mas, de novo, como eu tinha dito, Nietzsche ele tinha pregado sim, que porque nada tem um valor ou um propósito, você deveria criar o próprio propósito. E na questão do Ubermensch, o eu não foi exatamente quebrar no sentido de contrapor os valores morais que existem. Tanto que o Bermente poderia sim se basear ou chegar nas conclusões que diversos valores dos conservadores são corretos. Como, por exemplo, existe um monte de coisa aí que é universal já de ser considerada ruim, como assassinato ou traição, coisas do tipo, entendeu? O roubo. E o Bermente, ele não necessariamente deveria se opor a isso só porque é o conceito popular. Mas ele poderia só refletir e chegar à conclusão de por que isso. E para aí sim concordar. Então, de certa forma, o Ubermensch, ele poderia se opor a tudo aquilo que consideramos crime. Ele poderia, Se mas isso é fizesse muito sentido, difícil. se fizesse sentido pra ele se opor a isso, ele iria se opor. Né? Seria muito difícil. Mas é. Porque o que levaria o cara a chegar à conclusão de que, sei lá, pedofilia é algo correto? Entende? Aham, É exato. bem mais fácil que ele só reflita de por que uma pessoa matar outra ou uma pessoa ter relação sexual com uma criança é errado. Aí ele chega à conclusão e entende o porquê é errado. E aí sim ele começa a apoiar que realmente é errado. Aham. Branco? Sim, sim. Eu concordo com o que o Jesus falou na questão do Ubermensch, mas eu acho que, de uma forma ou de outra, a gente também exerce um pouco então do que o Ubermensch ele prega, entendeu? Você. Há, há muitas coisas que a gente crê, mas também a gente pensa que a gente está crendo naquilo. Então, de certa forma, a gente carrega um pouco do Ubermensch dentro da gente. Não é, talvez eu não seja algo tão idealizado olhando pelo ponto que o Gilson botou. Agora, para ele pensar sobre isso, ele teria que ser exposto ao que a sociedade está falando que é, entendeu? Aí por isso Aham, que eu tinha dito que poderia ser algo muito abstrato. compreendo. Gabriel? Hum. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não, não. Pode continuar. Gilson? Então, que o Mikael estava falando aí do Ubermente. Essa é a questão, né? Porque o Ubermente ele ainda é um homem, é um super-homem, mas ainda tem o homem, né? E porque o homem tem a capacidade de raciocinar, ele tem um potencial de chegar ao nível de um Ubermente. Mas não é como se todo mundo chegasse lá, né? Se é que alguém consegue chegar lá. Não, chegar Porque lá, não, mas eu acho que o cara. Então, pronto, então uma pessoa que chega pelo menos a 70% vermelho, eu acho que é possível. 70% Eu seria acho que uma é possível. pessoa Nível de iluminada. plenitude legal. Eu acredito que todo Então, mundo hoje é um pouco Ubermente, né? porque olha, a gente está simplificando aqui. Eu simplifiquei, né, nos exemplos essa questão de moralidade no que é legal ou não, do que é considerado certo ou errado. Mas eu levaria a moralidade, teria que levar a moralidade para uns níveis bem mais complexos do que isso, sabe? Certo. Sim, Coisas sim. mais existenciais e Aham. afins. Cara,
partindo um pouco para outro tópico, por que o Nietzsche, introduzindo o assunto da depressão, por que o Hum. Nietzsche ele se tornou uma pessoa depressiva? Você fala assim do Nietzsche pessoalmente ou da filosofia que ele trouxe? A Tanto gente a vê o Nietzsche filosofia pela doença, né? quanto tanto a filosofia quanto o que levou ele a um hospício, a um manicômio. Porque o Nietzsche, pessoalmente, tá ligado? Eu não. Eu vi já a história dele, eu não lembro aqui 100%, mas pelo que eu vi, ele não chegou a ser assim depressivo. Ele pegou aquela doença lá, né? Morreu no louco, mas aquilo dali era doença sexualmente transmissível. O cara pegou uma sífilis Sim, sim. terrível e ficou Aham. louco. Mas na vida dele é bem interessante. Ele literalmente se afastou de toda a sociedade. Ele vivia na montanha e ficava escrevendo poemas. Era um cara. Era um monge. Ele estava se tornando um monge, sério. É muito Então, bacana a história dele. Ele era apaixonado por uma mulher lá, só que não deu certo, aí ficou só amizade. Aí, aham. aí chegou um tempo aí, ele provavelmente foi para um boteco ou coisa do tipo, pegou uma sífilis muito brava e teve que ser internado e morreu lá. Louco, com E- uma doença muito pesada. Sim, velho. Foda. Então você acha que o abandono da sociedade é uma forma de depressão? Um O grito de abandono da socorro? sociedade, né? Sim, quando Iso- você. Pra se isolar, Também, ou quando você inclui apenas você no mundo. Calma. Incluir, tipo, um egocentrismo. Exatamente. Puxado para um isolamento social. Eu mas o ser acho humano não. é um ser social, velho. Eu acho que é mais Então, uma questão de anomalia mesmo. Mas não exatamente. necessariamente ele vai ser um cara depressivo. Eu acho que ele vai buscar viver do estilo de vida dele, mas ele, tipo assim, por a escolha dele, eu acho que ele não vai se isolar a vida toda da sociedade, tá ligado? Ele normalmente vai fazer isso, se ele não for doente, ele normalmente vai fazer isso pra pensar ou qualquer É, coisa assim. Uhum. Gilson? concordo totalmente com o Branco. Seria uma anomalia ainda, tá ligado? Mas não necessariamente depressão. Até porque não tem como o cara sobreviver totalmente isolado. Também Ele vai acho. precisar interagir com as pessoas de uma forma ou de outra. Vocês viram um filme de um cara que já é bem antigo, né? Passava na sessão da tarde. O cara que Hum, ele ficava preso numa ilha, aí tinha Cento e vinte umas e sete dias. bolas de futebol. Ele sim, velho. desenhou uns rostos nas bolas de futebol pra ter alguém pra conversar, tá ligado? Sim, exatamente. É um exemplo não para manter a sanidade mental dele, né? Ou tentar manter. É, A mesma coisa também está presente no filme do Will Smith, Eu Sou a Lenda, que ele começa a interagir o mundo quando principalmente ele entra naquela locadora de DVDs. Ele começa a falar com os manequins, que eu acho que ele mesmo posicionou, é, para fingir que está se comunicando com pessoas reais. Então, aí essa questão de isolamento, para uma pessoa chegar nesse ponto, tem que ter alguma desordem. Sim, uma desordem emocional, eu acho que é até forte. Eu andei E a questão de pesquisando. depressão é porque quando isso acontece por depressão, a pessoa geralmente tem a consciência de que isso é ruim. Ela não está apreciando isso. Não é que ela chegou nessa conclusão. Ela simplesmente não tem vontade de fazer o contrário. Ela não consegue. Aí ela fica nesse ponto de isolamento. Mas se alguém literalmente pensar assim, eu prefiro ficar isolado aqui, é melhor. Aí deve ser outra coisa. Sim, eu andei pesquisando um pouco, há muito tempo atrás, pessoas que se isolavam e geralmente essas pessoas elas tiveram uma amargura muito grande na vida que fizeram elas ir, sei lá, para a beira de um rio, para uma montanha e viver sozinhas. Pessoas até que inclusive abandonaram a própria família para fazer isso. é um Então, caso um pouco mais grave também. Sim, Gabriel? Gabriel tá com alguns problemas.
Gabriel tá Alguns problemas dormindo. técnicos. Branco? Oi, sim. Não, você está falando Sim, você acabou de introduzir o tópico, por favor, me atualiza aí. O isolamento, eu basicamente falei que o isolamento ele pode vir a partir de um impacto emocional muito grande. E você quase falou isso, eu acho. Isso é interessante, porque se a gente for pegar agora o isolamento social da quarentena, que teve, né, já tá acabando. Mas aí para nossa geração foi mais fácil, porque a gente é mais acostumado a usar os meios de comunicação por internet e tal. Aí a gente ainda conseguia manter uma certa interação dessa forma. Mas aí você vê muita gente reclamando com pessoas, principalmente de gerações passadas, porque eles estavam quebrando o isolamento social, estavam aproveitando o tempo em casa para, sei lá, ir beber ou sair com os amigos. Mas se você for parar para analisar, ou era isso, ou eles literalmente não iam ter interação. Sim. É, não Realmente. era Fazer o em que casa, dava tá para se ligado? controlar, sabe? Não querendo dizer que eles estavam certos por quebrar, né? Mas a maior parte das pessoas não tinham costume, ou nem usavam rede social, essas coisas. Pelo menos não com a frequência que a nossa geração usa. E não dava simplesmente para eles ficarem sem interação social de forma nenhuma. Eles não vão ficar jogando videogame que nem a gente. Eles não vão, sei lá, ficar Jogando vendo Among Us, vídeo tá no ligado? YouTube. Eles não surgiram no, no mundo onde isso é o comum a se fazer. Sim. Mas isso aí também aconteceu pelo fato de que, tipo, eles não faziam isso antes e eles não iam mudar de uma hora pra outra, né, velho? Porque a quarentena chegou do nada, tá ligado? Alguns mudaram, viu? Alguns mudaram. Alguns sim, pô, mas uma dificuldade é raridade, tá ligado? A maioria não conseguiu mudar, não. E se mudou, sofreu bastante. Aproveitando que Então, o. Sim, diga aí. não, você vai falar que você imagina, você com uns 30 anos, não, 30 não, muito, uns 27 para 30, até uns 35 anos, você tá, sei lá, solteiro, com dinheiro no bolso, você não vai precisar ir trabalhar, tem nada para fazer em casa. E você sabe que se você sair na rua, ninguém vai falar nada. Não faz diferença. Não teve nenhum incentivo grande para que essas pessoas. As campanhas falando sobre como é importante ficar em casa, mas. Mesmo assim, não, Sim. não pagou. São casos e casos. São casos e casos. Gabriel? Fala aí, Henrique. Pô, é o que eu tenho que falar. Acho que o Gabriel acabou dormindo, pô. Ele dormiu, ele foi comer aí. Aproveitando que o Gilson falou que é muito mais fácil a gente da nova geração ficar de quarentena do que os da velha geração, o que é que vocês acham, vamos dizer, da evolução da depressão? De quando as pessoas ficavam depressivas há 20 anos atrás para agora? Cara, eu e o Mika, a gente conversou sobre isso ontem. No caso, hoje, de madrugada, na verdade. Hoje não, foi ontem mesmo. Já passou Peraí, que era Foi hoje, são... 11h59. São meia-noite e um. Então, foi ontem. Foi ontem. E foi muito interessante. A gente criou uma tesezinha. Quer falar, Branco? Velho, foi muita coisa, velho. Eu acho que você vai conseguir expressar melhor. Aí eu vou complementando. Porque a gente estava falando de esperança. E justamente do que é esperança. Porque ele é algo necessário. E como ela está ligada com a depressão hoje em dia. Porque, olha, a base, se você parar para pensar, eu não lembro a forma que a gente chegou para concluir isso, mas a esperança ela é a base. A esperança ela é a base psicológica do ser humano. Se você não tiver esperança nas coisas, você desaba. Você chega numa depressão ou em qualquer outra desordem aí. E a gente poderia provar isso mesmo olhando aqui numa vida comum do século atual, onde uma pessoa que não tiver esperança de que as coisas vão melhorar ou de
sei lá, esperança de qualquer coisa, ela simplesmente vai desmoronar e ela vai chegar num estado de inércia, onde ela não vai querer se movimentar e essencialmente é uma depressão. Uhum. Concorda? Sim. Sim. A pessoa pode até, tipo, olhar, velho, na definição de alguém que tá com depressão. A pessoa o quê? A pessoa não espera nada que possa vir, tá ligado? Ah, vai vir Aham. coisa Exatamente. ruim, vai vir coisa boa. Não, não espera simplesmente Você nada vai simplesmente tá lá. acontecer. Vai continuar a mesma coisa. Então, esperança, pô, o ser humano, ele vive com esperança. A partir do momento que ele quebra essa esperança, ele gera esperança, né? Que a gente chegou no tópico lá dos imperadores romanos e tal. Então, Uhum. E quando eles alcançavam o ponto em que eles não tinham nada a esperar, porque eles tinham controle de tudo, eles se rebaixavam ao poder que eles haviam adquirido, para assim, pelo menos esperar que ele. Outros fatores, esperar que ele tenha um bom governo, esperar que se mantenha no poder, esperar. Enfim, criar a própria esperança. então, Basicamente isso. porque se Aham. você for olhar assim de um ponto evolutivo no início da humanidade, no início da vida, assim, o que levaria a vida a ter esperança? Porque esperança não é algo somente do ser humano, sabe? Diversos animais inteligentes, eles fazem coisas esperando uma recompensa. Você vê um cachorro que faz uma brincadeira lá, um truque, esperando um Uhum. biscoito, por exemplo. Sim. Ou se não faz algo errado e já espera que se machucar, coisa do tipo. Aí por que isso? Aí a gente poderia dizer que é porque por causa das coisas que não são do nosso controle. A vida ela veio depois do ambiente, independente de como você acredite que os dois chegaram. Mas a vida ela sempre aparece depois do meio, o mundo. Então o ambiente já é algo que a vida não tem controle sobre, principalmente o indivíduo. Aí, o que acontece? Era necessária esperança, porque esse ambiente ele pode afetar a gente de uma forma boa ou ruim. O tempo, o Concordo, clima, concordo. essas coisas. Então foi necessário que desenvolver capacidade de esperança, de que dê certo, seja bom o ambiente para nós. Só que aí vai passando o tempo e a gente chega nos dias atuais, onde o ser humano ele já está num ponto onde ele consegue manipular o ambiente de uma forma considerável. Ainda não é tanto, mas o ser humano já está brincando de Deus bastante, né, hoje em dia. E há bastante Aí, tempo. então, aí o que acontece? Conforme ele vai controlando esse ambiente, ele vai se dando liberdade. Hoje em dia a liberdade é algo que as pessoas buscam, elas botam assim no topo do que é necessário. Elas colocam liberdade como se fosse a coisa que todo mundo precisa ter, que vai trazer a felicidade, etc. E Uhum. De novo aquele conforme. negócio, né? Que vai trazer felicidade como se a felicidade fosse o Estado, né? Exatamente. Aí o que acaba acontecendo? Aí você tem as pessoas que não precisam mais se preocupar com o ambiente, pelo menos não da forma que era antes. Não existe mais a pressão para se gerar esperança por causa dessa liberdade que as pessoas têm. Se a gente for associar liberdade ao. Qual foi o termo que a gente tinha utilizado ontem, velho? Foi perfeito. Liberdade. A gente ah, tinha associado liberdade a outro termo lá, que aí encaixava perfeitamente. Aham. Mas, enfim, aí você tem o meio totalmente no controle das pessoas e, e as pessoas têm a liberdade, mas justamente porque elas têm a liberdade e o controle, eu acho que foi controle mesmo, e o controle sobre o meio, o controle sobre as coisas, elas acabam perdendo a necessidade de ter esperança e etc. E as pessoas, por isso que a gente vê hoje países como Estados Unidos que, poxa, quando iniciou lá a República dos Estados Unidos, etc., a democracia, negócio incrível, as pessoas exaltando a liberdade, e hoje tem taxas de suicídio terríveis. Por quê? Por causa de todo esse controle que as pessoas exercem. Uhum. Acaba tirando essa necessidade primordial de Sim. aceitar a falta de controle sobre o meio.
Compreendo. É Eu achei isso. interessante a tese de vocês, velho. Muito legal. Cara, Depois de uma meia-noite e 3, eu acho. Foi não, pô, já ia dar umas 2 horas da madrugada. Velho. Branco, tem algo a falar? Ah, é verdade. Tem algo a Hum, falar, Branco? Não, ele já falou praticamente tudo. Se for relacionado à tese, assim, ele já falou tudo. Agora o negócio que, tipo, só pra complementar o que já estava sendo falado antes aí. Afinal, tipo, como é que a gente pode definir uma pessoa que está com depressão? Se não, pode ser também usando a questão, a pessoa não espera nada. Mas, no conceito comum em si, o que pode ser definido depressão? A depressão, ela é como se fosse o oposto da felicidade. Porque, tipo, se fosse o oposto da felicidade, a gente teria depressão sentindo base. Aí tem momentos que nós estamos um pouco mais depressivos e tem momentos que nós estamos bem mais depressivos, sabe? Como se fosse a felicidade, não o momento exatamente. Aham. hum. Aproveitando isso que você falou, eu uma vez pensei, eu até dei o nome, a mágica da madrugada. Não importa se você tá bem o seu dia inteiro, provavelmente quando chegar de madrugada, vai bater uma bad em você que você vai ficar pensando, se questionando, até crises às vezes, tá ligado? Pois é, cara, bate uma bad. E justamente elas ficam postando fotos de noite, velho. É incrível. Cara, aí é lá. Sim. Não, Eu acho foi que tipo. É, até eu acho que isso pode ser relacionado até a uma questão biológica, pô, porque quando. Pronto, imagina os homens das cavernas, né? Quando tinha um dia e tal, que eles iam castar e voltava, aí pronto, as mulheres, as crianças dormir, Ficava em ficava paz. lá, os homens conversando sobre como seria o próximo dia, tá ligado? E isso gerava uma Hum, certa reflexão. Isso era normalmente feito durante a noite, né, velho? Porque, tipo, tá tudo parado, o pessoal normalmente já tinha comido, entendeu? E talvez seja até uma necessidade biológica nossa de, durante a madrugada, ter essa reflexão, entendeu? Sobre nós mesmos, a gente como indivíduo. E talvez cause tudo isso, né? Aham. E justamente quando a Sim. pessoa normalmente quando a pessoa para pra refletir, é que surge a bad. Nunca a pessoa fica, eu parei pra refletir e fiquei feliz, tá ligado? Sim. é incrível, né? Cara, eu achei legal. Sim. eu acho que o Não, momento, tipo, o silêncio, normalmente a noite é um pouco mais fria, tá ligado? Meio que o seu cérebro ele começa mais a relaxar, deve ser por isso. então, É é um momento em que você bizarro pode isso. lembrar mais do passado, tá ligado? Passado. Sim. Ou passado, Ou ou a incerteza do futuro. Eu acho que é mais o passado. Como você não tá fazendo muita coisa, você não tá resultando em nada. Você não tá fazendo basicamente nada que vai dar um resultado. Logo você vai pensar, o que eu já fiz? Quais os resultados que eu já obtive antes? Hum. Mas faz bastante sentido essa questão aí. Justamente porque era de noite e não tinham o que fazer, os homens da caverna, né? Era tempo de usar o cabeção, É. tempo de planejar. Fica bem. Faz bastante sentido. Vocês falaram em É, esperança, introduzindo já ao próximo tema. Só hum, há o sentido da vida, só há um sentido na vida quando há esperança. sim, Aparentemente sim, né? Eu acredito que porque não tem intrinsecamente como provar um sentido da vida, sabe? Uhum. Tem como atribuir. Aí justamente você precisa da esperança de que aquele sentido que você está seguindo, que você aplicou, é o correto, né? Ninguém vai querer viver seguindo valores que você na sua cabeça acha que é o errado. Aham. Mas essa questão do sentido da vida é complexa, Muito é complexo. bem pessoal. Gabriel? é um bagulho que o ser humano sempre pensou, né, pô? Por que eu tô É, aqui?
E ninguém nunca Um conseguiu dar uma resposta existencialismo. concreta como outras coisas, tá ligado? É um vazio essencial, né? Sim. Velho. A galera do. É por isso que os caras, pô, a gente estuda filosofia na escola e tal. Aí vê, né? Resumindo em, sei lá, um parágrafo a, o pensamento dos caras e tal. Só que, velho, para um cara pensar sobre existencialismo, eles devem ter passado noites e noites e anos aí pensando, tá ligado? Para formular as coisas dele e ainda, claro, não chegaram a uma conclusão muito concreta, né? Afinal é o quê? Justamente. Sim. Cada um dá o próprio sentido da vida, porque basicamente é experimentar o mundo, já que você não tá com manual nem nada. É interessante, Exato. antigamente Sim. as pessoas têm um sentido de vida, acho que, tipo, de modo mais geral, mais focado, porque, tipo, as galera eram filósofos mesmo, sabe? Eles deixavam de fazer os seus trabalhos simplesmente para viver da filosofia e pro pensamento deles. Tipo, aqueles pessoal que viveu da Revolução Francesa, esse tipo de revoluções, eles largavam tudo que eles tinham somente para pensar, sabe? Esse sentido dele da vida, ligado. que faz isso até morrer. Véi, e tipo, tu pode perceber até que conforme o tempo foi passando, mais o ser humano procura, né, até agora, conforme mais evolui, fugir desses pensamentos, tá ligado? Antes você tentava bater de frente, só que parece que em algum momento alguém percebeu que, pô, pra quê, entendeu? E procura fazer com que a mente fique sempre ocupada, não queira pensar naquilo, não queira. Porque sabe o que é que vai dar no final, não vai ficar com nenhuma. Acho que foi um. Pra quê? Acho que foi mais um. A gente não consegue, sabe? Porque que nem o Gabriel falou, nos tempos mais antigos, a gente era mais implicado o sentido de vida sobre as pessoas, entende? A gente vai olhar na Idade Média, a igreja ela implicava um sentido de vida para a população, que era através da religião. Mas aí, quando você vem da modernidade para cá, a liberdade foi dada para as pessoas de elas atribuírem um sentido para a própria vida, né? Só que, vamos ser sinceros, eu acredito, tenho quase certeza que boa parte, não necessariamente a maioria, talvez a maioria, mas pelo menos uma parte considerável das pessoas, elas não têm a capacidade de atribuir um sentido de vida para elas mesmas. Isso é bem radical o que eu estou falando, mas eu realmente Se é vejo difícil pra assim. gente, imagina pro mundo, né? Eu creio que elas pensam um sentido de vida como se fosse um trabalho ela realizar, sabe? Feito. Ela pensa no sentido de vida sei lá, trabalhar sendo médico, mas não como um sentido do que ela realmente quer fazer. Justamente por isso que a gente vê muitas pessoas caindo em consumismo, caindo em vidas totalmente dedicadas à carreira de trabalho, etc. No sentido ruim, né? Essa da carreira de trabalho. Mas, enfim, a gente vê gente que coloca somente dinheiro como sentido de vida. A gente vê gente que coloca, sei lá, assistir séries no YouTube como sentido de vida. Coloca movimentos sociais como um sentido de vida para elas. E porque a resposta é mais fácil, assim, né? Mas são coisas que acabam. Uma hora o produto que você está consumindo vai acabar ou vai se modificar. Ou uma hora o movimento que você colocou como sentido de vida ou uma corrente fixa vai acabar, tá ligado? Pelo menos vai se despopularizar. Ou você vai chegar a um questionamento dela. Uma hora a sua carreira você vai ficar sem condições de trabalhar nela. Tem várias coisas do tipo que vão impedir. Aí por isso que é necessária a reflexão própria da pessoa para a criação do seu sentido de vida. Mas a maior parte das pessoas não tem capacidade para isso. Ou uma parte considerável, como eu disse. Aí elas acabam decaindo em algo líquido, né? Isso. Você falou o que agora? A última palavra? Líquido. Exatamente. Eu lembrei de que? Modernidade líquida. Justamente. Liga muito palma. Aí o cara
o cara falou exatamente basicamente o que você disse agora, pô, porque o Bauman disse o quê, basicamente? As pessoas o tempo todo buscaram a liberdade e quando conseguem a liberdade, não sabem lidar com ela. Então, buscam alguém para atribuir essa liberdade, entre aspas, a elas e dar um sentido de vida a elas. Só que a partir do momento que você faz isso, você entrega a sua liberdade. Então, de que adianta ter conseguido a liberdade, tá ligado? Pronto, o pessoal vai. Pronto, as pessoas que não são capazes de atribuir o próprio sentido de vida para a vida delas, fazer o quê? Normalmente vão ser um rebanho que o Nietzsche tinha falado, né? Vão buscar o sentido da vida no que o meio dela tá querendo que ela passe. Entendeu? Então, tipo, que adianta ter conquistado essa liberdade se você ainda vai entregar ela de mão beijada para que alguém decida para você, entendeu? Então, a maldição e o bem do ser humano é a consciência, né? Porque você tentou alcançar aquele objetivo, só que quando você alcança aquele objetivo, você tem consciência que você está preso a ele, sabe? Sim. Tipo, se a gente for comparar com os outros animais, eles não têm esse objetivo de pensar em objetivo de vida. E o nosso ser humano, o nosso cérebro ainda é praticamente o mesmo de 4 mil, milhares de anos atrás, sabe? Aí a gente não conseguiu evoluir para o mundo atual, porque, tipo, um homem das cavernas, o que ele consumia na vida toda, a gente consome, sei lá, 1 ano, 6 meses, sabe? Acho que para ele definir um sentido de vida era muito mais fácil do que hoje. O consumismo. Galera, só finalizando, porque a gente já tem 51 minutos de vídeo. Ainda faltava mais um tema, mas por conta do tempo, que vai ficar muito longo, eu acho que eu vou finalizar. E esse tema eu vou colocar para o próximo vídeo. Vocês têm alguma coisa a falar aí? Continua e faz parte 2, pô. Vocês têm alguma coisa a falar? Para o pessoal aí do YouTube? Sim, eu tenho algo a falar. Ainda dentro desse tema. Tornei o macaco. Macaco. Não, quase isso, cara. Mas é interessante de analisar essa questão todinha de liberdade, como as pessoas buscaram e depois não souberam o que fazer. Que dá para se concluir. Não exatamente concluir, mas dá para se refletir, pelo menos, que a liberdade não foi feita para a nossa geração, para as gerações atuais. Ela foi o objetivo de luta de uma geração passada, mas a atual não faz ideia do que fazer com isso. Essa é uma boa, realmente. Sim. A gente foi as formigas que chegamos quando o doce já tava lá, tá ligado? A gente não sabe onde colocar aquele doce. Sabe se leva se a gente comer ali mesmo, ou se a gente leva pra nossa casinha debaixo da terra. Velho. Exatamente. Vamos finalizar, né? Pessoal, quem estiver assistindo aí, compartilhe esse vídeo para alcançar um público maior. E é isso aí. Até uma próxima.